Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Aleluia. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui, por termos esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Amém? E com certeza você está aí na expectativa por esse momento. Amém? E eu estou aqui querendo saber o que Deus vai passar para nós. Glória a Deus. Não foque em homem nem mulher, mas foque no Espírito de Deus. É Ele que tem a verdadeira palavra de sabedoria, de edificação e de controle para a sua vida. Amém? Para nós todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas vamos já partir para a palavra do Senhor. Lhe garanto que nós não vamos demorar para sair daqui. Daqui a pouquinho vamos estar indo para casa super abençoados. Deus já começou a nos abençoar e Ele vai continuar a bênção até ser perfeita. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Gênesis 12. Vamos fazer a leitura da palavra para iniciarmos esse momento. Aleluia. Primeiro quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos pedir o controle do Espírito Santo. Senhor Deus grandioso, Pai, estamos aqui, ó Deus, entregues às tuas mãos. Que o Senhor venha trazer a tua palavra nesta noite, Espírito Santo. Que aquilo que o Senhor tem preparado para este momento, nada venha roubar, nada venha tirar, Senhor. Abre os nossos corações, que a tua palavra venha dos céus direto para nós nesta noite. Eu te agradeço, em nome de Jesus, fica à vontade, Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pode sentar na presença de Deus, dando glória a Deus e aleluia, amém? Glória a Deus. Os céus estão se abrindo sobre nós neste momento. A palavra de Deus, a voz profética do Senhor está sobre nós neste lugar. E eu tenho certeza que Deus trará o recado ao meu coração e ao seu nesta noite, amém? Eu coloquei o título, o seguinte: o que fazer para viver as promessas de Deus? Amém? O que fazer para viver as promessas de Deus? Mesmo no meio das adversidades, Deus cumprirá o que Ele já te prometeu. Amém? Mesmo no meio da dificuldade, não importando qual seja ela, Deus, Ele quer cumprir no meio dessa dificuldade aí, que Ele quer cumprir as promessas dEle. Quando você olha para um lado, olha para outro e diz que não tem mais jeito, o que o Senhor prometeu talvez vai ficar para outra ocasião, mas é neste momento que Deus mostra que Ele é Deus na sua vida, amém? Glória a Deus. Então, aqui em Gênesis 1, 2 e 3, capítulo 12, como nós vimos, Abraão, no meio de um povo tão grande, tão numeroso, ele foi escolhido por Deus. Amém? Deus olhou para Abraão no meio de tanta gente assim e chamou ele. Chamou Abraão e fez uma promessa, uma grandiosa promessa. Naquele momento, talvez Abraão talvez não. Mas na frente nós vamos ver, Abraão, ele não entendeu aquela promessa que Deus estava fazendo para ele. Ele ouviu a voz de Deus. No momento que Deus falou: sai da tua parentela, sai do teu comodismo, sai da tua quietude, de ficar quietinho no meio da parentela, de toda a família, tudo muito bem acomodado. Mas Deus falou para Abraão: sai daí porque eu quero te abençoar. Amém? Talvez no momento que nós ouvimos uma voz de Deus,
Nós ficamos com dúvida, será que foi Deus que falou? Será que foi isso mesmo que Deus me disse? Ah, mas aqui está tão bom, aqui está maravilhoso, eu estou bem acomodado, estou me sentindo bem. Mas nesse momento que nós estamos acomodados, é o momento em que Deus quer nos tirar da zona de conforto e nos trazer para o lugar das bênçãos, amém? Glória a Deus. Então, naquele momento que Deus falou para Abraão, vem Abraão, vai para a terra que eu é que vou te mostrar. Eu vou te dizer para onde tu irás. O Senhor fez questão de naquele momento não mostrar, não revelar tudo que Deus tinha para Abraão. Porque se Deus fosse mostrar para Abraão por onde ele tinha que trilhar, por onde ele tinha que passar, por terras turbulentas, cheios de inimigos, cheios de guerra, cheios de conflito, homens invejosos, contenciosos, Abraão talvez teria cismado e voltado para trás. Amém? Mas o Senhor apenas disse: sai da tua parentela e vem para a terra que eu é que vou te mostrar. Amém? Muitas vezes Deus fala para nós: apenas faça isso. Nós não devemos esperar Deus ser detalhista nas coisas. Deus é Deus. É diferente de nós seres humanos, né? A gente chega aqui, eu posso chegar muito bem para um de vocês, conversar, detalhar, explicar as coisas, e você ainda ficar, não estou entendendo direito, me explica melhor, quero saber como que é isso para me conseguir. E aí eu começo a dialogar, a conversar com você, mas Deus é diferente de nós. Se nós ouvimos a primeira voz do Senhor, já devemos atentar à voz dele e seguir o seu comando. Amém? Sair da zona de conforto. Sair do lugar que nós estamos entendendo tudo. Abraão estava no meio dos seus parentes, ele entendia tudo. Ali papai, mamãe, vovô, titio, aquela coisa boa. Sabia o seu território que ele estava, tudo que media, tudo Abraão sabia. Ele estava se sentindo bem ali. Mas Deus falou: não, você vai para onde é eu que vou te mostrar. Você não sabe o que vai acontecer, mas você precisa ir. Às vezes nós estamos no meio, num lugar que está muito bom, que nós estamos ali nos relacionando bem com os acontecimentos, e ouvimos a voz de Deus, o que Deus está mandando, e não entendemos e ficamos parados onde nós estamos. Nós não podemos fazer isso. Amém? Nós não podemos ficar acomodados. Você sabe, você no seu coração ali era Abraão e Deus. Ou será que Deus falou para mais alguém além de Abraão o que ele deveria fazer? Aqui na palavra fala que Deus falou para Abraão, foi somente para ele, foi algo particular. Cada um de nós, meus amados, em exceção de ninguém, Deus sabe o que ele tem mandado você fazer. Eu sei o que Deus tem mandado eu fazer. Eu já saí da minha parentela, mas Deus continua me guiando no caminho. Cada um de nós, Deus tem um particular com você, seja criança, seja adolescente, seja adulto, idoso. Você sabe no teu íntimo qual é a voz profética de Deus que Ele tem mandado você fazer. Amém? Deus não lhe esqueceu. Mesmo você ficando na sua zona de conforto, nem pense que Deus esqueceu do que Ele te pediu, que Ele não esquece. Quando eu acho que vou ficar acomodada e que Deus talvez está esquecendo daquilo que Ele falou, de repente eu sinto um empurrão de Deus. Ei, cadê aquilo que eu mandei você fazer? Cadê? Então nós precisamos o mais rápido possível nos atualizar com Deus. Amém? Porque aonde Deus está te chamando, aonde Ele quer entregar as bênçãos, as riquezas dEle, de uma imensidão que você não tem ideia. Glória a Deus, aleluia. E aqui no versículo 4 vai nos dizer assim, no capítulo 12. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenou. O vento aqui está desintonizando minha Bíblia.
Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando ele saiu de Harã. Amém? Veja que nunca é tarde para Deus cumprir as promessas em nossa vida. Abraão já tinha 75 anos, mas Deus estava esperando aquele momento para abençoar Abraão. As bênçãos nunca passam, ficam para lá. Mas Deus, Ele quer cumprir essas bênçãos que Ele tem prometido em nossas vidas. Glória a Deus. Então Abraão, ele foi esse homem que ele levantou, ouviu a voz de Deus e partiu pelo caminho que Deus estava guiando ele, por onde ele deveria passar. E por onde ele não deveria, o Senhor também mostrava. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos dizer, será que é isso que Deus mandou? Será que eu devo fazer? Será que eu vou dar conta? Será que vou conseguir mesmo fazer? Será que eu estou capacitado? Será que é o momento para eu fazer isso? Se Deus chamou, é porque Ele já tem todas as medidas, o que Ele deve fazer na sua vida, o que você vai fazer. Amém? Eu não devo ter medo de subir nesse altar e de trazer a palavra do Senhor, porque ela não é minha, ela é de Deus. E no momento que eu me coloco nas mãos do Senhor Deus para fazer algo na obra dEle, que Ele tem me comissionado, Ele dará conta do recado, não sou eu. Amém? Da mesma forma, meus amados, tanto espiritual como na sua vida secular, do seu dia a dia, se Deus tem te ordenado para você fazer alguma coisa, confie na voz de Deus e faça. Amém? Faça, porque se Ele mandou, Ele já sabe do negócio de ponta a ponta, que tudo que vai acontecer. Ele só quer que nós nos levantemos, peguemos toda a bagagem e siga pelo caminho. Porque aqui diz que Abraão pegou a sua família, sua esposa, não tinha filhos ainda, a promessa de Deus mais adiante, Deus cumpriu. Pegou seus animais, tudo que lhe pertencia e seguiu pelo caminho que o Senhor estava lhe mostrando. Amém? Nós não precisamos nos acolher no lugar do comodismo. Nós precisamos enfrentar novas realidades. Deus, Ele gosta de novas realidades, novas experiências. Amém? Se você fica na experiência de hoje, não tem como você receber coisas maiores se você não sair do comodismo, se submeter a novas experiências com Deus, naquilo que Ele está te colocando. Para nós recebermos coisas maiores, nós precisamos confrontar os desafios que vêm pela frente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo demais, meus amados. É vivendo e aprendendo. Se nós não vivermos novas realidades, nós não vamos aprender para poder conseguir receber a nota no final. Não é isso que acontece quando nós queremos uma boa profissão, um bom trabalho no futuro, nós passamos por uma faculdade. E ali tem desafios, tem tantas coisas para aprender, problemas e mais problemas, vem contas, vem interpretação, é tanta coisa que o neguinho fica assim apertado, encurralado. Mas ele passa por aquilo ali, ele tenta, ele se esforça, ele prossegue, ele passa para a próxima prova, ele passa para o próximo desafio das provas do curso, porque ele sabe que terá uma recompensa no final. A nossa vida não é diferente. Às vezes nós almejamos coisas tão grandes, mas nós queremos ficar quieto, parado no lugar de comodismo. Abraão não questionou, ele só levantou e foi. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós vemos, depois da obediência de Abraão, aqui no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera.
Nós vimos que Abraão saiu, ouviu a voz de Deus, saiu do comodismo, começou a trilhar as terras que Deus é que estava mostrando. Abraão não sabia de nada. E no momento da obediência de Abraão, por tantas terras que ele já tinha passado, trilhado, o Senhor falou a Abraão, chamou ele novamente e disse assim: vem cá. Todas essas terras que você tem trilhado, tudo isso que você está vendo, eu te darei, Abraão. Amém? Eu te darei. Veja que a obediência de Abraão, ela começa a gerar um relacionamento mais próximo com Deus. Quando Deus foca os olhos em Abraão e vê, Abraão está me obedecendo, ele está confiando em mim. Então Deus ali, ele se aproxima mais de Abraão. Ele começa a mostrar um pouquinho da extensão da bênção que ele tem para ele. Amém? Deus começa a mostrar níveis maiores das bênçãos que ele prometeu lá quando ele ainda estava na terra dele. Então, se nós trilharmos na obediência, na voz de Deus, a cada passo que nós damos, Deus, ele se revela mais para nós. Ele mostra coisas maiores. Aquilo que ele tem prometido nessa área, ele começa a mostrar coisas grandiosas que você ainda não tinha visto. Diferente daquele que fica lá acomodado, ele fica só na primeira voz de Deus. Ele não tem nem ideia da dimensão do que Deus tinha para ele. Ele se perde, ele não ganha as promessas. Mas Abraão, ele preferiu enfrentar os desafios que Deus colocou. E naquele momento que gerou aquela aproximação mais de Abraão com Deus, devido à sua obediência, Deus começou a falar ainda mais íntimo com Abraão. Aqui fala de intimidade, de relacionamento, de conhecer mais a Deus, conhecer mais o que o Senhor Deus tem para nós. Amém? Isso é maravilhoso. É maravilhoso andar na voz de Deus, andar nas promessas dEle, andar na vontade do Senhor, por mais difícil, mais apertado que seja. Imagina se Deus te dissesse assim: olha, sai lá da tua casa que você está muito quieto, eu quero fazer umas bênçãos na tua vida e segue por aí no caminho que eu vou te mostrar. Imagina. Tem terras que Deus quer nos fazer trilhar, que só Ele conhece, amém? Então dê o primeiro passo, só dê o primeiro passo na obediência. Você vai ver as coisas grandes que Deus vai te mostrar. Ele vai te entregar o relacionamento estreito com Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. No versículo 10 diz o seguinte: que naquela época havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome. Então Abraão foi caminhando, passando por muitas terras, e Deus foi enriquecendo Abraão. Abraão passou por terras de muita fome, muita escassez de água, de comida, onde o povo só via escassez. Imagina nós nos dias de hoje, no meio da pandemia que está passando lá fora, amém? Porque você está guardado, protegido pelo sangue de Jesus, amém? Aleluia. A turbulência que está lá fora, o que gerou o sistema mundial, esse caos, a turbulência, parece que deu uma sacudida assim na terra com todo mundo dentro, não foi? Ainda está sendo. Abraão passou por isso. Fome, escassez severa. Onde se ia era fome, onde se ia não tinha nada, não tinha plantio, não tinha os animais, não tinha nada. Mas Deus, tanto que ele estava honrando Abraão por estar na presença dele ali direitinho, que ele enriquecia Abraão. Deus deu muitas posses para Abraão. Deus deu prata, Deus deu ouro. Era o homem mais rico daquela terra. Era Abraão. Porque ele foi um escolhido de Deus. Ouviu a voz do Senhor e o Senhor o abençoou. Amém?
Você é um abençoado de Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. Mesmo no meio do caos da escassez, nós não sabemos, meus amados, como será o ano de 2021. Mas Deus, Ele tem bênçãos para as nossas vidas. Você vai ver no projeto de vida, acompanhe. Você irá ouvir a voz profética de Deus nesses 4 dias de projeto de vida, 4 dias de clamor. Deus vai nos mostrar tanta coisa no mundo espiritual que nós ainda não temos ideia. Eu não tenho, você não tem. Mas nós queremos ouvir essa voz de Deus para nós entendermos mais ou menos o que vai acontecer. Porque, como eu falei, Deus nunca mostra tudo detalhado. Mas 2020, nós sabemos que foi difícil. Mas os anos que se seguem aí, nós não sabemos como irá ser. Tudo pertence somente ao Senhor, o nosso futuro. Amém? E se nós estivermos trilhando dentro da presença da vontade de Deus, por mais que seja difícil o que virá aí pela frente, mas nós estaremos sendo abençoados. Nós iremos ouvir, está tendo muita fome, está havendo morte, está havendo escassez, está havendo turbulência nas famílias, o mundo está sendo sacudido, a coisa está feia, mas nós estaremos protegidos, guardados pela mão de Deus. A bênção do Senhor, onde passarmos, nós seremos uma bênção. Porque aquele que tem um relacionamento estreito com Deus, ouve a voz do Senhor, a presença dEle está ali junto. Aonde você vai, a presença de Deus está caminhando contigo. E onde tem a presença de Deus, tem bonança, tem prosperidade, tem paz, tem alegria, tem saúde. O reino dos céus caminha conosco. O reino dos céus. Quando falamos de céus, a dimensão não é só lá nos céus, lá nas alturas, mas não, Deus, Ele quer que o reino dos céus caminhe conosco aqui na terra. Amém? Jesus, Ele veio de onde? Dos céus. O Espírito Santo veio de onde? Dos céus. E Ele veio para nós. Amém? Ele veio para nós. Você vê que Jesus, quando Ele trilhava ali na terra, Ele curava, Ele libertava. Onde Ele chegava, tinha prosperidade. Amém? Tinha prosperidade, tinha dinheiro, tinha fartura, tinha comida, a mesa cheia. Por quê? Porque o reino dos céus trilhava com Jesus por onde Ele passava. Em momento nenhum você vai ver na palavra de Deus que Jesus era pobre. De jeito nenhum. Que Jesus estava turbulento no meio dos conflitos, nunca. Ele foi homem igual a nós, mas por Ele andar na presença de Deus e ser perfeito, o reino dos céus andava junto com Ele. E era manifesto. As maravilhas eram manifestas com Ele. A irmãzinha, onde ela andar, mesmo que seja só caos para um lado para o outro, mas o reino dos céus estará com ela fazendo maravilhas. Amém? Assim acontecia com Abraão. Ele passava por meio da turbulência, mas ele era um homem abençoado, porque Deus prometeu que faria dele uma bênção por onde ele passasse. Glória a Deus. Nós vamos ver isso, quer ver no capítulo 13 e o versículo 2. E diz assim: e era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Vocês estão vendo? Mesmo trilhando naquelas terras secas, Abraão era um manancial ali, por onde ele passava. Glória a Deus. Isso tudo era a mão de Deus. Deus prometeu, Deus cumpriu, e maiores maravilhas ainda Deus tinha para fazer na vida de Abraão. Aqui no versículo 8 e 9, nós vamos ver o seguinte. No capítulo 12, vai dizer assim: uma coisa que nós devemos atentar o nosso coração também, nós vamos ver aqui no versículo 8 e 9. Diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel,
armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai, ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo para o Neguebe. Amém? Nós vemos aqui por onde Abraão trilhou. Mas eu quero chamar a atenção para você no capítulo 14, 15 e 16, que vai dizer assim. Do capítulo 13, versículo 14, diz assim: Disse o Senhor a Abraão depois de Ló, separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás, o norte para o sul, para o ocidente e para o oriente, porque toda essa terra que vês, eu te darei e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Amém? Glória a Deus. As riquezas ali que Deus continuou prometendo para Abraão. Coisas infinitas que só o Senhor poderia dar. O homem naquela época só poderia possuir tanta coisa se tivesse a bênção de Deus, mesmo no meio da escassez que ele estava passando. Glória a Deus. Aleluia. E por último tem um versículo aqui, que é para nós sairmos mais abençoados, que vai dizer assim. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Eu marquei o versículo aqui, Versículo 7 do capítulo 13 vai dizer assim, ó, o seguinte: Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, que te apartes de mim, se fores para a direita, se fores à esquerda e à direita. Então aqui, o que eu observei é que Deus prometeu tudo aquilo a Abraão. Abraão estava seguindo direitinho, retinho. Mas chegou um momento em que Abraão se deparou com algo delicado. Durante a jornada, ali Abraão percebeu que tinha alguma coisa que não estava dando certo. Estava atrapalhando a bênção de Deus, o mover que Deus estava fazendo. Foi um momento ali que Abraão tinha muitas posses e o seu irmão Ló também, que o acompanhou, também tinha muitas posses. E nesse momento os dois pastores de Abraão e de Ló começaram a entrar em conflito. E aqui eu pude perceber que Ló, mesmo sendo seu parente, estava atrapalhando as bênçãos de Deus na vida de Abraão. E nesse momento Deus mostra. E eu quero dizer para você que durante toda a caminhada, quando as bênçãos estão fluindo, sempre vai ter alguma coisa para tentar nos tirar do propósito de Deus, para tentar nos roubar das bênçãos do Senhor. Mas sempre Deus irá estar nos mostrando. Amém? Deus mostrou para Abraão: olha, aqui está errado, aqui não está dando certo. Você achou que ia dar certo, seu parente com você, mas não está correto dessa forma. Tem coisas na nossa vida, meus amados, na nossa caminhada, que nós tentamos trilhar pela promessa de Deus, pelo chamado na obediência do Senhor, mas sempre tem uma coisa que tenta entrar no meio, que tenta bloquear, que tenta cortar, que tenta nos tirar da visão de Deus. Já pensou se Abraão e Ló fossem observar as contendas dos pastores dele, tentar em conflito também por causa daquelas posses? Abraão teria perdido a bênção dele. Amém? Mas Abraão, mais uma vez, ouviu a voz de Deus e preferiu obedecer. Deus falou: olha, Abraão, é melhor que você separe seu irmão de você, separe Ló de você. Amém? E Abraão não ficou preocupado com isso. Abraão não se entristeceu, ele somente obedeceu.
E olha, tão grande foi a bênção daquela obediência, mais uma vez, de Abraão, que Ló, ele olhou para os campos bonitos, para um lado, terras lindas, maravilhosas, muito produtiva, e Ló foi para lá com a esposa e as filhas dele. E Abraão ficou num lugar, em terras que não eram tão prósperas assim. Mas pela obediência de Abraão, Deus abençoou Abraão naquelas terras. Deus continuou abençoando Abraão, abençoou aquelas terras por ele estar ali com os pés naquele lugar, porque ele era um homem de Deus, um homem temente. Nós vemos que Deus pediu para Abraão: Abraão, entra na minha presença e ser perfeito. Amém? E Abraão fazia assim, gente, certinho. Ele entrava na presença de Deus. Nós vamos ver aqui vários altares que Abraão construiu para Deus. Aqui no versículo 18 do capítulo 3, Deus vai dizer: Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Aqui antes disso também no versículo 14, vai dizer que Abraão levantou um altar para o Senhor. Daqui para ali que Abraão estava caminhando, Abraão via aquela intimidade gostosa com Deus, ele estava se agradando e queria mais do Senhor, ele estava vendo que o negócio era bom, ele via que ao redor dele, onde tinha pessoas que não estavam ouvindo o chamado de Deus, estavam na escassez, ele via que por ele estar sendo um homem perfeito, andar na presença do Senhor, ele estava construindo mais altares para Deus. Amém? Ele estava sempre ali prostrado, adorando, buscando a presença de Deus, procurando ali a intimidade, prostrado de joelho, procurando ouvir mais a voz do Senhor que Deus tinha para ele. Glória a Deus. E nesse momento que Ló se separa de Abraão, Ló, infelizmente, caiu ali naquela cidade de homens maus e pecadores. Ló não tinha a visão de Abraão. Ló viu as terras lindas, bonitas, campos verdes, água boa, e foi para lá. Ficou assim: aqui eu estou de boa, botar minha família aqui, meus negócios, tudo aqui vai dar certo, eu vou prosperar. Mas quem disse? Ló não sabia onde ele estava colocando os pés dele. Sodoma e Gomorra. Ele não teve a orientação do Senhor. Aqui em hora nenhuma fala que Ló tinha intimidade com Deus, que levantava altar para o Senhor. Hora nenhuma diz que Ló tinha intimidade com o Pai. Mas Abraão tinha. E Ló focou os olhos só no físico, só nas terras, na prosperidade, nos verdes e na água boa. E lá era terra de pecadores, homens maus. E Ló, ele não tinha essa visão espiritual que Abraão tinha, porque Deus não andava com Ló. Ele era abençoado por causa de Abraão, que por ele estar perto de Abraão. Olha, tão abençoado que era Abraão, que até seu parente Ló, que não ouvia a voz de Deus, mas por andar com Abraão ele era próspero, abençoado. Mas foi só se separar de Abraão, sair da cobertura de Abraão, da oração dele, ele caiu numa cidade onde desceu o fogo dos céus e consumiu toda aquela cidade. E por causa da oração de Abraão, foi que Ló e suas filhas foram tiradas a tempo por um anjo daquela cidade, onde de serem destruídas. Você que lê a palavra de Deus, você sabe disso, amém? Mas Abraão ficou ali no lugar que aos seus olhos humanos era terra seca, terra de escassez. Não tinha com os olhos humanos plantar e florescer e dar água boa. Mas ali onde Abraão ficou, Deus o abençoou de forma sobrenatural. Deus continuou abençoando Abraão e sua esposa e seus criados naquela terra. Amém? Olha a diferença de quem serve e de quem não serve. Ló perdeu as promessas, perdeu a bênção, não soube vigiar, não soube buscar a presença de Deus. Mas Abraão, ele entrava na presença de Deus, procurava ser um homem perfeito, obediente, e recebeu as promessas do Senhor. Amém? Glória a Deus. E tão abençoado que foi Abraão, quando nós sabemos mais à frente, Abraão era um homem que não tinha filho, sua esposa estéril, mesmo avançada em idade. Deus deu um filho a Abraão. Glória a Deus. E assim se prossegue as bênçãos de Abraão.
E aqui eu volto ao título. Então, como eu estava falando, tome cuidado com as coisas que tentam se atravessar na frente das suas bênçãos. Amém? Às vezes o negócio está indo bem, está tudo indo certinho, você está feliz da vida, está vendo a mão de Deus, mas por algum motivo, alguma coisa começa a atrapalhar. Cuidado, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, ande na presença e ser perfeito, para que você não venha perder as promessas. Amém? Não perca as bênçãos de Deus. Como eu coloquei no título, o que fazer para viver as promessas de Deus? Aqui nós vimos primeiro, ouvir a voz de Deus, obedecer, amém? E depois, continuar levantando altares para Deus, continuar em oração e adoração, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não vamos pensar que assim Deus prometeu, Ele está cumprindo, está aqui de boa. Aqui eu vou ficar agora, eu vou me acomodar. Agora eu vou ficar quietinho aqui de boa. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já saí lá da minha terra, agora tá bom. Tá ótimo aqui. De jeito nenhum. Se Deus mandou você continuar a caminhada, continuar se esforçando, continue. Nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus para que nós sejamos bem-sucedidos. E depois, por último, nós vemos vigiar para que nada interrompa as promessas, amém? Porque às vezes tem muita gente que diz assim: uai, o que está acontecendo? Deus me prometeu e não está cumprindo. Eu fiz isso, Deus mandou, eu fiz aqui, e por que não está dando certo? Ouça a voz de Deus, que Ele vai te mostrar o que está dando errado. Amém? Assim como Ele mostrou para Abraão. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele quer cumprir. Ele vai cumprir, mesmo no meio da escassez, da dificuldade. Deus, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é Deus. Nunca esquecemos, Ele é Deus e fará as suas promessas florescer no tempo certo. Amém? Ande na presença de Deus e ser perfeito. Ande com Ele, levante altares, meus amados. Levante altares no teu trabalho. Levante altares dentro da tua casa. Aqui a igreja é um altar de Deus. Onde você passar, levante altares de oração, altares de busca, altares em que você vai invocar o nome do Senhor e irá ouvir a voz dEle audível para que você possa prosseguir a caminhada. Amém? Glória a Deus, aplauda a presença do Espírito Santo. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Os inimigos que tentassem aparecer nunca irão nos derrubar. Amém? Nunca. Você não será um homem cego, e nem você será uma mulher cega. O inimigo nunca vai te cegar na caminhada. Amém? Você é filho de Deus, filha de Deus, e Deus amplia a tua visão, assim como Ele ampliou para Abraão. O inimigo pode até tentar te derrubar. Ele já tentou várias vezes. Ele ainda vai tentar me derrubar. Mas em tudo eu dou graças a Deus. Amém? Em tudo dai graças. Porque eu sei que eu sou filha de um Deus fiel, justo e poderoso, para cumprir tudo que me prometeu. Não importa o que virá, não importa o que irá acontecer. Aquilo que o inimigo achou que era muito para mim, que eu me sustentava naquilo, ele irá ter a prova de que não é isso que é a minha segurança. A minha segurança está somente em Deus. Amém? Somente em Deus. Ele é o meu socorro, o meu alto refúgio. Somente Deus. A minha família nunca vai ser meu alto refúgio. Nunca. Minhas filhas. Dinheiro, no dia que eu tiver. Amém? Nunca vai ser meu alto refúgio, meus amados. Porque no momento da luta brava, no momento da prova de verdade, tem prova
que não é muita prova, mas tem prova que é prova de verdade, ferrinha, tá? Tem prova que você não passou nem eu passei. Mas eu sei que no momento dessas provas brava, meu esposo não vai conseguir me ajudar. As minhas filhas, dinheiro, carro, ninguém vai conseguir me ajudar. Só Deus. Só Deus é que tem o controle de todas as coisas. Só Deus tem o controle emocional, sentimental, a minha saúde, as minhas finanças, o meu casamento, a minha família. E é nele que eu me seguro. Amém? É somente nele. Deus, quando nós fazemos Ele a nossa rocha, assim como Abraão fez, meus amados, nós veremos cada sobrenatural de Deus, nós veremos cada maravilha, cada bênção acontecendo, que você vai falar assim, isso só pode ser Deus, não vem de outro lugar. Amém? Continue levantando altares para Deus. Continue levantando altares para Deus. Continue. A cada passo que você der, continue um só com Deus. Deus chamou Abraão de amigo. Aleluia. Amiga de Deus. Amigo de Deus. Vamos ser amigos de Deus. Andar na presença dele, ser perfeito. Ouvir a sua voz, levantar altares e obedecer a voz do Senhor. Amém? Vigiando para quando o inimigo tentar te arrancar do propósito de Deus, você possa ter discernimento do Senhor e tirar de linha. Amém? Em nome de Jesus. Porque às vezes tem coisa assim, não, mas não deve ser isso não. Imagina se fulana, e isso vai ser um atrapalho para mim, entre eu e Deus, entre eu e as promessas de Deus. Nunca. Engana-se quem pensa isso. Engana-se quem pensa isso. Amém? Eu creio que foi difícil, gente, para Abraão apartar Ló dele. Foi difícil porque ele saiu da terra dele, não quis deixar seu irmão lá. Ele quis trazer para junto dele. Então foi difícil se apartar de Ló. Foi. Mas ele não hesitou em fazer isso porque ele preferiu o seu relacionamento, sua intimidade com Deus. E as bênçãos continuaram. O relacionamento continuou. Sabe por quê? Porque tem coisa que parece tão inofensiva, mas que está nos tirando de Deus. E ele está quebrando nosso relacionamento com o Senhor. Está quebrando. Quebrando o nosso relacionamento com Deus. Olha, podemos perder tudo nessa terra, menos o nosso relacionamento com Deus. Amém? Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Você vê Ló, Jó, ele perdeu filhos, perdeu finanças, perdeu amigos, só restou a mulher, mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Então, casamento estava ruim, esposa estava ruim, não tinha filho, não tinha dinheiro, não tinha amigo, não tinha nada. Era um pobre coitado, cego e nu. Mas ele não quebrou, ele não perdeu, não deixou nada tirar o relacionamento, a comunhão, a conexão dele com Deus. Amém? Amém? E Deus restituiu em dobro. Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha. Tudo. A prosperidade 2 vezes mais filhos. Diz que as 3 filhas de Jó eram as mais lindas do Oriente. Por isso que eu botei o nome da minha filha de Cássia. Uma das filhas de Jó. Amém, gente? E Deus restituiu a saúde de Jó também. Então, quem restituiu Jó em dobro? Foi a mulher que restituiu? Foi os filhos? Foi as finanças? Não tinha nada. Quem restituiu tudo de Jó foi Deus. Quem deu todas as bênçãos e cumpriu para Abraão foi Deus. Amém? Em toda a palavra de Deus, homens e mulheres abençoados, ninguém deu nada para eles, foi Deus, por causa dos altares levantados para Deus.
dos altares levantados para Deus. Se não tiver altar, não tem voz de Deus. Se não tiver altar, não tem direção de Deus. Se não tiver altar, não tem caminho para percorrer. Se não tiver altar, não tem prosperidade, não tem nada. Se não tiver altar, não tem nada. Se tiver altar, tem tudo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu não falei muito, amém? Eu não falei muito. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, coloca suas mãos no seu coração. Aleluia, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade neste lugar, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo, Deus do sobrenatural, Pai. Oh, Deus maravilhoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do sobrenatural, o Deus que levanta o homem do pó, o Deus que promete e cumpre toda a sua palavra, o Deus que mostra direções onde antes se havia perdido. Aleluia. Tu és Deus maravilhoso, ó Pai. E aqui estamos nesta noite. Tentamos ouvir a Tua voz, entender o desejo do Teu coração neste lugar aqui, Pai. Tentamos, ó Pai maravilhoso, entender o que o Senhor quer de nós mais uma vez. Oh, Espírito Santo, entra com Teu sobrenatural em cada vida nesta noite. Que possamos ter mais intimidade na Tua presença, Deus. Nos ensina, nos dá desejo, esforço para levantar altares na Tua presença, para entrar em comunhão, em comunicação contigo, ó Deus. Aleluia. Oh, mulher de Deus, anda na presença do Senhor e ser perfeita. Levanta altares para Deus lá na tua casa. Levanta altares para o Senhor lá no teu trabalho, lá no teu quarto, na cozinha, onde tu passares. Levanta altares para Deus. Aleluia. Deus, Ele quer apenas isso de você. Mais intimidade, estreitar o relacionamento contigo. É só isso que o Senhor te pede. Levanta altares na minha presença. Anda comigo e ser perfeito, e verás a luz que lhe brilhará por onde passares. Quem disse que as promessas foram perdidas? As promessas estão de pé. O que Deus te prometeu, Ele é Deus fiel para cumprir. Deus, Ele não tem problema de memória. Ao contrário, Ele está esperando o momento certo para cumprir tudo o que Ele te prometeu. Aleluia. Oh, Espírito Santo, a partir de hoje haverá homens, mulheres, crianças, jovens levantando altares para Deus, porque entenderão que haverá dificuldade, haverá adversidade, haverá inimigos, mas os altares do Senhor irá lhe fazer pisar pelas promessas dos céus. Aleluia! Seja mais íntimo de Deus, 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 seja um homem mais íntimo de Deus, uma mulher mais íntima de Deus, um jovem que adora ao Senhor. Aleluia! O Espírito Santo está fazendo o renovo no teu interior essa noite. Uma nova presença, um novo arder pela presença do Espírito Santo. Você não irá mais agir como homem que não vê, como a mulher que não vê, como quem está perdido, como quem está cego pelo caminho, porque Deus irá passar a te orientar por onde você passar. Ele vai te mostrar coisas que ninguém vê.
Ele vai te levar a lugares onde nada e nem ninguém irá te levar. Em nome de Jesus. Onde na presença do Senhor e ser perfeito. É só isso. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Vem, Senhor, trazendo uma nova comunhão em nós nesta noite. Vem, Espírito Santo, trazendo essa vontade gostosa de te buscar, de te adorar, de se prostrar diante dos teus pés. Vem, Senhor, trazendo essa intimidade, ó Deus. Aleluia. Tu és tudo que nós temos, ó Pai. Andamos por caminhos escuros. Não conhecemos o longo da caminhada, Deus. Nós não conhecemos a caminhada que ainda iremos percorrer. Mas ser conosco, ó Pai. Ser conosco assim como o Senhor foi com Abraão. Aleluia. Adore a presença de Deus.